Irmãos, nós estamos... Ontem eu passei por um momento muito difícil ali com uma família que estava vivendo a tristeza de perder um ente querido. E hoje também, essa tarde, eu recebi a notícia, o meu tio, o qual nós estávamos orando aqui, meu tio Edio, lá do Rio de Janeiro, ele estava com câncer no fígado e ele veio falecer esta tarde. E nós estamos de luto nesse momento, mas tranquilos e serenos pelo fato de que era um homem de fé, era um homem de Deus e um eleito do Senhor. Então, com certeza, ele partiu desta vida, mas está seguro por toda a eternidade com o nosso Deus. E essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza de que depois da morte nós ressuscitaremos e nos encontraremos com o nosso Deus, aonde ouviremos a voz: vinde benditos de meu Pai. E eu quero orar por todos os familiares nesse momento, quero unir a minha fé com a sua fé para que nós possamos, na unidade de fé, orarmos juntos por essa família que sofre o luto nesse momento. E eu quero convidar a você também para orar também de forma específica comigo, pelo presbítero Esdras, aqui da nossa igreja de Maria Mendonça, e toda a sua família. O presbítero Esdras perdeu a sua irmã também ontem. Nós estivemos ali fazendo o ato fúnebre e foi um momento de muita tristeza, né? Pela perda. A irmã Dinhara, se eu não me engano o nome dela, eu não a conhecia muito, conheço um pouco da família, mas nós queremos orar pelo Esdras, pela Dirce, né, pela Dirleia, pela Jussara, pela Dirlene, pela Neila, pela Eusimar, pelo Eric, pela Gleice, e por todos os familiares que estão sofrendo esse momento pelo luto da querida irmã. E eu tenho certeza que este momento é para estarmos juntos também, consolando uns aos outros por este tempo tão difícil que nós passamos. Vamos orar então, nesse momento. Por favor, ore junto comigo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais nós te apresentamos, Senhor, essas pessoas que estão sofrendo pelo luto, essas pessoas que estão vivendo a adversidade, ó Deus. Ó meu Pai, eu quero te entregar o Bruno, quero te entregar o Fábio, quero te entregar o Cláudio, quero te entregar a tia Terezinha, toda essa família que está sofrendo agora com a perda do tio Edio. Nós sabemos, Senhor, que apesar de nós perdermos ele aqui, o céu ganhou mais um santo que o teu Espírito acolhe nesse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do Edio, que com certeza deixou um legado para todos nós, deixou um testemunho para todos nós. E com certeza toda a sua casa pôde contemplar, pôde ver e pôde viver a fé que ele transmitiu por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos. Ó Deus, vai ao encontro agora de cada familiar, de cada irmão do Edio, de cada sobrinho, de cada primo e prima, e os console agora nesta hora, Senhor, para que eles possam se renovar, para que eles possam passar por esse tempo de luto, confiante de que, apesar da nossa finitude, nós temos uma vida eterna depois da morte e, portanto, a nossa história não termina aqui, pois a morte ela é apenas o início de uma nova vida. Faça com que essas pessoas, ó Deus, encontrem consolo no Teu Espírito Santo e força no amor de Jesus Cristo, para que eles possam romper por esse momento de tanta dificuldade,
na fé e no amor do Senhor. Da mesma forma, eu te entrego também toda a família do presbítero Esdras, ó Deus, que estão de luto nesse momento, devido a esta matriarca da família ter ido também para o encontro contigo, ó Pai. Sabemos que naquele grande dia todos nós nos encontraremos novamente, porque todos nós ressuscitaremos e teremos um encontro contigo nas nuvens do céu. E é isso que nos tranquiliza, é isso que nos conforta, porque nenhuma dessas vidas terminaram aqui, Senhor, mas elas passaram para uma outra dimensão, que é a dimensão da eternidade. Portanto, Senhor, venha consolar cada irmão e cada irmã que sofre agora com esse luto por essas perdas. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que você possa se renovar, que você possa ter a certeza de que o Senhor, Ele tem um tempo certo para todas as coisas, e há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E nesse tempo de chorar, eu quero chorar com você. E juntos nós vamos vencer, porque o choro dura só uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E certamente estaremos juntos, sorrindo mais uma vez, porque o tempo de sofrimento, ele está determinado. O Senhor venha te renovar, e o Senhor venha restaurar você nesse momento. Eu quero fazer uma reflexão com você, mas antes disso, eu vou trazer aqui alguns irmãos que estão participando conosco nesse momento e mandar um alôzinho para todos vocês, se a internet aqui me ajudar. A Alceia de Oliveira, Deus abençoe você. A Vanusa Correia, boa noite, minha irmã. O nosso querido irmão Tili Afonso, da Igreja Batista, lá de Ponte Nova, ele diz: boa noite, pastor Josué, estamos assistindo, glória a Deus, obrigado pela sua participação. O meu querido irmão Félix Kenup está dizendo amém, ele também está passando por esse tempo de luto. Nós queremos dar boas-vindas aí para a Júlia Daut, que entrou, para a querida Fabiana, Fabiana, eu acho que é lá de Tapera, da Igreja Presbiteriana de Tapera. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe você. A Ana Valdinei também, que está sempre aqui conosco, Deus abençoe você, minha irmã, muito obrigado pela sua participação. A Eva Gratival, da Igreja Presbiteriana do Frade, está sempre conosco e acabou de entrar, né? Deus abençoe você, tá? Tudo de bom. A Neuza Gratival, que está dizendo que agradece as orações pelo filho Júlio César, que está com suspeita de Covid, está em casa e se recuperando. Se Deus quiser, nós vamos ver a recuperação dele completamente, e a irmã vai vir aqui louvar a Deus e contar o seu testemunho para a glória do Senhor. A Rosângela também, e o Márcio, toda a sua família, que está conosco também, Deus abençoe vocês. A irmã Nívia, manda o meu abraço para ela, sejam muito bem-vindos. Quem mais? A Mariana, né? Que entrou, o Miqueias, o reverendo Miqueias, lá da Igreja Presbiteriana, lá no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe o senhor. A Simone também, que está aqui, a nossa irmã Dália Marinha, a irmã Neide Gonçalves, que está sempre conosco também. Um abraço para você, Deus abençoe. Nossa querida irmã Dália, boa noite, está dando boa noite para todos, Deus abençoe. A Priscila também, que está sempre conosco, Deus abençoe você, Priscila. E ela também dá boa noite e pede oração por ela e pela família. A gente vai anotar aqui, Priscila, para estar orando então por você, tá, Priscila? E a gente também está, a Eusânia está dando boa noite para todos também, muito bem-vinda, Eusânia, Deus abençoe. A Eva também está pedindo oração, né, pela sua família. Nós vamos orar nesse momento. Ney Muros, um abraço para você, seja muito bem-vindo.
Neimuro, lá da Igreja Presbiteriana do Frade, Deus abençoe, ele está dando boa noite. A irmã Adriana, aqui da nossa Igreja Maria Mendonça, Deus abençoe você. A Priscila está também transmitindo aí os sentimentos, as famílias que estão enlutadas nesse momento. Nilson Tomás, seja muito bem-vinda, Deus abençoe você. Peterson, Deus abençoe. A Diz também está dando aí sentimentos, né, a toda a minha família da perda do meu tio. Muito obrigado, disse. Se Deus quiser, nós estaremos sendo fortalecidos. A Dilva também está expressando os seus sentimentos. Muito obrigado, Dilva. Deus abençoe você. A Eva também expressando sentimentos. Deus abençoe. Márcia Gratival, que entrou, seja muito bem-vinda. Juliana Tomás também entrou, seja bem-vinda. A Ilza Music está conosco aí, seja muito bem-vinda. Cristina de Almeida está dando aí boa noite para todos vocês, muito bem-vinda, Cristina. Sirlene de Mello também, lá de Itapera, da Igreja Presbiteriana de Itapera, muito bem-vinda, Sirlene, fica aí conosco, Deus abençoe você. Dirleia de Castro também expressa aí os sentimentos dela, obrigado, Dirleia, Deus abençoe sua vida também. Sabrina, lá do Sana, que entrou agora, da Igreja Presbiteriana do Sana. Deus abençoe você, Sabrina. Muito obrigado. Um abraço para o seu digníssimo esposo. A Nilce Tomás também está expressando os seus sentimentos. Obrigado, Nilce. A Nayara aqui, está aí, né, também. Ana Valdinei, já falei. Muito bem, quem mais? Janira Nunes, que entrou, muito bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. José Luiz de Oliveira, também que está conosco. Muito obrigado pela sua participação, José, fica aí conosco. Quem mais? Maria Tereza, também acabou de entrar, está conosco. Deus abençoe você, Maria, seja muito bem-vinda. Neiva Azevedo está dando boa noite, pastor Josué, boa noite para você também, Neiva. Lucas de Andrade, Lucas é lá de Macaé, muito obrigado pela sua participação, Lucas, fica conosco, daqui a pouco a gente vai trazer a mensagem. Elza Muzia, aqui da nossa igreja de Mendonça, a Sônia Rezende, lá do Sana também, Deus abençoe. Roselane Caetano, aqui da nossa igreja, boa noite. A Kátia Muzia, aqui da nossa igreja, um abraço aí, que estou com saudade de vocês, a família. Tânia Rayal também, nossa querida irmã, está dando boa noite, expressando seus sentimentos, obrigado. Simone da Silva, a Simone eu acho que é lá de Macaé. Não, é do Frade, a Simone, eu acho que ela foi professora da Elisa, eu acho. Acabou de entrar. Boa noite, Simone, Deus abençoe você. Quem mais? Deus abençoe todos vocês, continue conosco. Depois eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre os recadinhos. A Janira está pedindo oração pela família dela. Sou do Paraíso. Tenho primos aí, olha que legal. Janira, nós vamos então anotar aqui para estar orando por você, tá bom? Pela sua família, Janira. Oração pela família. Irmãos, nós vamos então daqui a pouco. Marcelo Schott também, que acabou de entrar. Deus abençoe você, Marcelo. Nós vamos então. A Vanessa Marchon, né? A Vanessa, a gente está sempre falando com ela aí, ela todo dia manda um recado para mim, manda um bom dia. E obrigado, Vanessa, por estar aqui conosco. Boa noite para você. Vamos então para a palavra de Deus. Quero convidá-los e convidá-las para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32 e 36. Marcos, capítulo 14, verso 32 a 36. Diz assim a palavra de Deus. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis.
afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Esse é um texto bastante conhecido por todos nós e eu quero comentar com vocês, para a nossa reflexão, sobre alguns passos baseados nesse texto que nós podemos aprender com Jesus a darmos no dia da angústia, no dia do luto, no dia mau, no dia em que nós passamos por provações adversas, no dia que nós enfrentamos as adversidades. E aqui Jesus vai nos ensinar alguns passos que nós precisamos saber dar, pois Jesus é o maior exemplo que nós temos de humanidade, de como vencermos as nossas limitações, de como vencermos as nossas dificuldades e de como nos tornarmos espirituais, apesar da nossa humanidade carnal. Então eu quero convidá-los a ter atenção. Vai ser uma rápida reflexão, onde nós vamos apontar aqui alguns passos a ser dados nesse tempo de angústia, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luto, nesse tempo de sofrimento que nós estamos enfrentando. E quando nós olhamos para o texto, você vai perceber que o primeiro passo que Jesus dá nesse momento que ele está em angústia, e ele está em angústia porque ele sabe que está se aproximando o tempo em que ele vai morrer na cruz. Está se aproximando o tempo em que ele vai sentir terríveis dores por causa do pecado da humanidade que vai estar todo sobre ele. E Jesus então começa o seu sofrimento já no Getsemane. Getsemane, que tem como significado um lugar de prensa, né? Jesus ali ele vai sofrer de uma forma tão agonizante que ele vai transpirar sangue, e todos vocês conhecem a história ali. E a primeira coisa que Jesus então ele faz, o primeiro passo que Jesus dá, né, nesse lugar chamado Getsemane, é o passo da oração. Jesus ele fala para o seu discípulo: olha, fique aqui porque eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai. E Jesus, mesmo sendo Deus, né, mesmo ele foi 100% humano, mas ele era 100% Deus. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso, ele sofreu de fato toda a sua dor na sua humanidade. Então, na sua humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, sentiu a necessidade de orar, de buscar uma direção do Pai, do seu Pai, de buscar um conforto do seu Pai, de buscar uma resposta do seu Pai. E é isso que Jesus faz. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia está repleta de exemplos que nos mostra que o que estamos fazendo aqui nesta noite é essencial. Ou seja, nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos verdadeiramente buscar a Deus em oração. Não aquelas orações ensaiadas, com aquelas frases já decoradas, mas aquela oração em que a gente rasga a alma, né, para se quebrantar diante de Deus. E quando nós fazemos isso, nós recebemos da parte do Senhor renovo, restauração, pelo fato de que este contato em oração com Deus renova as nossas forças e nos faz vencer as nossas batalhas do dia a dia. E nós podemos ver alguns exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, Jonas, ele estava no ventre de um peixe, no fundo do abismo. Podemos dizer que ele já estava tragado pela morte. Mas lá, nesse lugar onde ele estava, Jonas, ele ora. E ao orar, o Senhor atende o seu clamor, atende a sua oração. Então,
é dado de volta a vida para Jonas, e Jonas entende o querer e a vontade de Deus e passa então a obedecer os seus propósitos e desígnios. Então a gente vê que a oração é fundamental. Por que não falar da vida de Jó? A palavra de Deus diz que Jó, ele foi restaurado de sua lepra quando ele estava orando pelos seus amigos, né? E ali Deus atende a oração de Jó, muda, transforma a sua vida. Quando nós olhamos para a história de Paulo e Silas, né, que estavam aprisionados, diz a palavra de Deus que eles cantavam, louvavam e oravam ao Senhor, né? E aí Deus abriu a cadeia que eles estavam presos e trouxe-os à liberdade novamente. Então a Bíblia, se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que a oração está ali. A oração é um princípio bíblico, é essencial, é um dever de todos nós orarmos ao Senhor. É por isso que todas as quartas-feiras, agora não mais no templo, mas aqui nessa interatividade com vocês, nós temos esse encontro e esta reunião de oração, porque entendemos a necessidade que nós temos de orar. E o próprio Jesus, sendo Deus, ele nos mostrou essa necessidade e ele nos deu esse exemplo, fazendo o mesmo. Portanto, nós devemos orar ao Senhor. Por isso que Jesus, ele diz a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Aí Jesus, o texto continua mostrando que Jesus ele vai tomar consigo Pedro, Tiago e a João. E nesse momento ele vai começar a ter pavor, né? E ele vai sofrer uma profunda angústia. E aí no versículo 34, ele vai compartilhar essa angústia com os discípulos quando ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Aqui a gente pode aprender com Jesus um segundo passo nesse dia de angústia, nesse dia de sofrimento, nesse dia de aflição. A saber, é o compartilhamento da nossa dor com aquelas pessoas que nós confiamos, que nós podemos contar nesse tempo de aflição. A verdade é que Deus não deixa ninguém sozinho. Ele sempre vai nos enviar pessoas para podermos compartilhar as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas limitações. Pessoas que vão nos ajudar, pessoas que sofrerão conosco, pessoas que serão anjos do Senhor, anjos de Deus, para nos confortar no dia da angústia. Se você não tem pessoas assim, você precisa fazer amizades, você precisa construir amizades, você precisa construir relacionamentos, porque no tempo de angústia nós precisamos de amigos, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas que nós possamos então compartilhar a nossa dor com essa pessoa para que nós não venhamos passar por aquela aflição sozinhos, né? Nesse tempo que nós estamos reunidos, os irmãos compartilham suas dores comigo, os irmãos mandam pedidos de oração e juntos nós oramos a Deus, nós intercedemos pela vida dos irmãos, porque nós fazemos isso em compartilhamento, como comunhão em Cristo, não só nos momentos de alegrias, de prazer, mas nos momentos também de dores. Nós estamos enlutados, mas estamos aqui. Nós estamos sofrendo, mas estamos juntos, um ajudando o outro. Portanto, esse é um segundo passo que Jesus nos ensina. O próprio Jesus, é claro que ele, ao fazer isso, ele não pegou todos os seus discípulos, ele não foi a todos os seus discípulos, mas ele escolheu alguns discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e ali começou a compartilhar da sua dor. E aqui o Senhor nos ensina que no momento de compartilhar, nós precisamos escolher as pessoas certas. Você não pode contar na sua vida ou a sua dor para qualquer um, mas você precisa ter pessoas de confiança que você possa, então, compartilhar da sua dor para que você possa ser, então, ajudada
nesse momento de angústia. Esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos em isolamento social, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos, a despeito da nossa distância, de um novo tipo de comunhão, né, de relação social. A despeito disso tudo, nós precisamos estar juntos, nós precisamos continuar, né, falando uns com os outros e ajudando uns aos outros naquilo que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos ensina que no dia da angústia nós precisamos, em primeiro lugar, orar e, em segundo lugar, ter pessoas para nós compartilharmos dessa dor, porque ele mesmo sendo Deus, na sua humanidade, ele sente a necessidade de compartilhar a sua dor e o seu problema com Pedro, Tiago e João. Mas o texto continua a nos ensinar, e o próximo verso vai dizer que o Senhor diz assim: e tendo ido um pouco mais adiante, versículo 35, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Agora, o que aconteceu? Jesus, ele orou, ele compartilhou, né, com os seus discípulos a sua dor. Ele falou com Pedro, Tiago e João. E o que ele fez? Ele não ficou ali apenas se lamentando do seu problema, mas ele foi um pouco mais adiante, deixando então os seus discípulos, e ele vai agora prostrar-se sozinho em terra, se humilhar, né? Prostrar tem esse sentido, e ele vai orar ao Senhor pedindo ao seu Pai para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E aqui nós vamos aprender um terceiro passo que nós precisamos dar no dia da provação, no tempo de angústia, nesse tempo de pandemia que nós estamos sofrendo, nesse tempo de luto que nós estamos vivendo. Nós precisamos continuar. Jesus não compartilhou dos seus problemas, não orou e depois ficou murmurando e ficou inventando desculpa ou fazendo qualquer coisa no sentido de desistir do propósito que tinha e da missão que ele tinha. Mas Jesus, ele vai continuar. O que ele faz? Ele deixa os seus discípulos e volta a orar. Ele volta a falar com Deus. Ele volta a orar para o seu Pai. E isso nos ensina que todo o momento ruim que nós estamos passando, nós precisamos dar o primeiro passo, que é orar, dar o segundo passo, que é compartilhar com algumas pessoas de confiança, e o terceiro passo nós precisamos continuar. Tem pessoas que começam a orar por uma situação, por um problema, por uma adversidade que está vivendo, depois cansa de orar, desiste de acreditar, deixa de esperar, não tem paciência para esperar o tempo certo do agir de Deus. E aí acaba tomando atitudes próprias e cometendo erros que muitas vezes são irreparáveis. Então, no nosso tempo de angústia, no nosso momento de aflição, no nosso tempo de dor, nós precisamos orar, compartilhar e continuar orando, continuar acreditando, continuar caminhando, continuar confiando no agir de Deus. Então, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver pessoas que tiveram fé para continuar, não pararam no primeiro obstáculo, não pararam na primeira provação, não pararam no primeiro sofrimento, mas continuaram a sua caminhada, crendo que no final de tudo isso receberia o galardão do Senhor, receberia a providência do Senhor. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver o grupo dos valentes de Davi. Havia um homem chamado Samar, e nós conhecemos a história que Samar, em um tempo em que eles estavam em guerra,
os inimigos estavam tão fortes que o exército de Israel recuou, fugiu, né? Todos os soldados temeram e fugiram. Até os valentes de Davi, nesse tempo dessa angústia em que eles estavam perdendo a batalha, até os valentes fugiram, com a exceção desse valente chamado Samar. A história diz, né, que Samar, ele permaneceu lutando contra aqueles gigantes e ele sozinho venceu um grupo de soldados e protegeu ali uma lentilha. Ele não fugiu, um campo de lentilha, e ele protegeu aquele campo de lentilha, e aquilo fez com que ele então encorajasse os demais soldados. Então, no tempo da provação, nós podemos aprender com Jesus e com vários outros exemplos na Bíblia que nós precisamos continuar apesar da dor. Nós precisamos continuar apesar das aflições, das decepções, apesar das frustrações. Nós precisamos continuar, né? Então, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele foi para o Getsêmani para orar. Ele compartilhou da sua dor com Tiago, com João e com Pedro, né? E ele foi um pouco mais adiante para se prostrar em terra e continuar a sua oração clamando ao seu Pai, nos ensinando então a ir um pouco mais adiante, a enfrentar um pouco mais, a insistir um pouco mais, isto é, continuar apesar de estarmos feridos, apesar de estarmos tristes, apesar de estarmos de lutos, apesar de estarmos vivendo perdas, nós precisamos continuar, porque o fim não está no começo e nem no meio, mas no final de todas as coisas. Aí no versículo 36, Jesus orando ao seu Pai, ele vai dizer: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Olha o clamor de Jesus, ele está clamando, ele está orando. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E nesta parte B do verso 36, nesta frase que tem o sentido último da oração de Jesus, Jesus nos ensina aqui um quarto passo no dia da angústia, a saber, aceitar a vontade soberana de Deus. Não vai adiantar ninguém lutar contra a vontade soberana do nosso Deus. Deus sabe todas as coisas. A sua palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos confiar nisso. Quando eu orava pelo meu tio, que estava com câncer no fígado, a minha oração sempre foi para que Deus cumprisse na vida dele a sua vontade, seus propósitos, seus desejos. E foi a vontade de Deus abarcá-lo nesse momento, levá-lo para a glória nesse momento. E nós precisamos aceitar isso. A família precisa aceitar isso e precisa continuar. Muitas vezes nós clamamos e pedimos a Deus a cura de uma enfermidade. Alguns irresponsáveis, muitas vezes, fazem promessas que Deus não está fazendo. Igual o Fabinho, parar aqui para falar um pouquinho, o Fabinho, meu primo, que perdeu o pai, né? E ele está dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é aceitação. É isso que Jó falou, é isso que o Fabinho está dizendo. É isso que nós precisamos entender no nosso sofrimento. Deus está no controle de todas as coisas. E precisamos aceitar a vontade de Deus. E Jesus, quando Jesus, no verso 36, ele está dizendo, na parte B do verso 36, porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Jesus está nos ensinando, é preciso aceitar a vontade de Deus. Por isso que eu oro pelo Fabinho, pelo Cláudio, pelo Bruno, pela tia Terezinha, pelos parentes aqui, os familiares do presbítero Ezra,
Porque nós que somos cristãos, nós sabemos que nesse tempo de dor, nesse tempo de luto, vai passar. E o que vai imperar na nossa vida é a segurança de que sabemos que essas pessoas estão seguras em Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, ela sempre será o melhor caminho, ainda que neste caminho haja dor, né? As pessoas sofrem mais quando elas não aceitam. Tem muita gente que perde o pai, perde a mãe e não aceitam. Tem muita gente que tem uma enfermidade, tem um câncer e não aceita. Por quê? Porque são ensinadas. Porque viram algum programa com algum irresponsável dizendo o seguinte: você tem que determinar. Eu rasgo a minha Bíblia se Deus não fizer. Se você for fiel, Deus vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que é a vontade dele. Deus sabe por que não foi possível. Aliás, Deus sabe por que ele não permitiu que o meu tio Édio permanecesse vivo. Deus sabe por que ele não permitiu que a querida irmã da família do presbítero Esdras faleceu. Sabe por que ela não podia mais continuar nessa vida? Deus é quem sabe. Cabe a nós aceitar, né? Deus pode te curar de um câncer? Pode, claro que pode. Mas como nós cantamos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, Jesus nos ensina uma coisa muito interessante nesse verso 36, que é a questão da aceitação, de aceitar a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós podemos passar pela provação mais tranquilos, mais aptos, mais capazes de passar por aquele momento. Porque quando a pessoa não aceita, a pessoa fica lutando contra aquilo e muitas vezes está lutando contra a vontade de Deus. Mas quando a pessoa aceita, a aceitação se torna o processo da cura dela, né? Ela pode ser curada ou não pode. E se for para ela ser curada, a aceitação é um processo mais tranquilo. A não aceitação é um processo doloroso. Quando você aceita, você tranquiliza o seu coração, você espera em Deus, você tem paciência. E isso é fé. Isso é crer, é descansar no Senhor. É saber que o Senhor está no controle da sua vida, no controle de tudo e de todos, né? Então nós podemos aprender aqui nesta passagem, meu irmão e minha irmã, que nesse tempo que nós estamos vivendo de luto, queridos primos, minha tia Terezinha, meus irmãos em Cristo, Esdras, Disse, esse momento que nós estamos passando de luto, esse momento que nós estamos passando por aflições, esse momento que nós estamos passando de pandemia, nós podemos aprender essa noite nesta reflexão que precisamos, em primeiro lugar, orar. E se nós orarmos, nós seremos fortalecidos, livrados e abençoados por Deus, porque nós cremos em um Deus forte que ouve a oração dos seus servos fracos. Portanto, Jonas, cheio da sua limitação, mas Deus ouviu o seu clamor. Ele estava na desobediência, mas Deus ouviu o seu clamor quando ele orou. Jó, a despeito da sua sinceridade, da sua fidelidade para com Deus, ele era um ser humano que estava fadado à finitude devido à sua doença, mas Deus ouviu a oração de Jó e o livrou. Paulo e Silas estavam fazendo a missão de Deus, estavam pregando o Evangelho e Deus ouviu a oração deles. Assim como Deus ouviu a oração de Jesus, mas não o livrou da cruz por causa dos seus propósitos, não o livrou daquele cálice por causa dos seus desígnios. E então Deus ouve a nossa oração. Precisamos orar. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que precisamos compartilhar.
né? Deus não quer que nós caminhemos sozinhos, mas nós precisamos compartilhar da dor. E nós temos feito isso, né? Meus primos têm compartilhado seu momento e a gente tem se abraçado, apesar de estarmos online, mas nós temos falado um com o outro, tentando fortalecer um ao outro. Nós aprendemos aqui que precisamos continuar. Jesus compartilhou com seus discípulos, mas ele não ficou ali fadado à sua dor. Ele continuou, ele andou um pouco mais adiante, ele foi mais além, ele insistiu um pouco mais e continuou orando ao Senhor. Em quarto lugar, nós precisamos aceitar aquilo que Deus permite. Se Deus permitiu a pandemia, vamos aceitar. O que nós precisamos estar atentos o que está acontecendo nesse tempo, o que nós podemos fazer nesse tempo, como nós vamos evoluir, melhorar e crescer nesse tempo de pandemia. E aqui está 4 dicas para a gente começar a fazer a leitura desse tempo. A primeira dica é que nós somos totalmente dependentes de oração. A segunda dica é que nós precisamos um dos outros, precisamos compartilhar, precisamos ter comunhão, a despeito de não estarmos fisicamente em comunhão, mas nós precisamos fazer essa comunhão aqui, estarmos juntos aqui, online. Em terceiro, nós precisamos insistir, nós não podemos desistir dos nossos projetos, nós não podemos desistir da nossa vida, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, porque essa pandemia, esse luto, essa dor, essa aflição não vão nos parar, não vão deter aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então nós precisamos continuar. E em quarto, nós precisamos aceitar esse tempo que nós estamos vivendo, para que Deus venha então no tempo certo cumprir o seu propósito que Ele tem para todas as coisas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Compartilha essa reflexão com seus familiares, compartilha essa reflexão com seus amigos, no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que todos possam então refletir um pouco mais sobre esse tempo de dor que nós vivemos. Nós vamos orar agora pelas pessoas que pediram oração aqui, e nós vamos orar mais uma vez pelas famílias enlutadas. Mas eu quero aqui dar as boas-vindas à Assembleia de Deus, Missão Fraternal, que entrou aí também com a gente, está conosco. Deus abençoe vocês. O pastor, eu acho que é o pastor Fagner, se eu não me engano. Assembleia de Deus, Missão Fraternal. Deus abençoe esta igreja que está conosco. A Nilcileia Nunes também, que está conosco. Nilcileia canta no nosso coral aqui, ela é da Igreja Assembleia de Deus e canta no nosso coral. Deus abençoe você, obrigado pela sua participação. A Jussara Dalta, que entrou também, Deus abençoe você, Jussara. A Ana Valdinei, que entrou, né? Quem mais? Leila Alves Afonso, Deus abençoe você, Leila. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí para o seu digníssimo. Diácono Leandro Gonçalves e a sua digníssima esposa, Eliane. Quero mandar um abraço para vocês e para o filhote também. Deus abençoe vocês. Arleia, que está aqui, é minha vizinha. Eu estou aqui no gabinete pastoral. A Arleia mora aqui do ladinho da igreja, está conosco aí. Um abraço para você, Arleia, Deus abençoe. Ana Lúcia, lá da Igreja Presbiteriana do Sana, Deus abençoe você, tudo de bom, obrigado por participar conosco. A Joana Ribeiro também, que está conosco. Joana, muito obrigado por participar, Deus abençoe você. Quem mais? A Genesi está mandando aqui, está dizendo: Deus fortaleça os corações das famílias enlutadas, né? A Nelide Abreu também está conosco. Ela fala passagem forte. Acredito que ela esteja se referindo aí o texto da Bíblia que a gente leu. Muito bem-vinda, Nelly, Deus abençoe você. A Nelide Abreu é lá de Macaé, Deus a abençoe. A Maria Inês Bahia está sempre conosco também, aqui da nossa igreja, Deus abençoe. Carlos Magno, beijo no seu coração, tudo de bom. Quem mais, meu Deus? Tanta gente entrando. Márcia Pobel,
lá de Conceição de Macabu. Deus abençoe você, Márcia, tudo de bom. Nós vamos estar orando aí pelos seus filhos, né? Camila, Priscila, o Hércules são meus primos. A gente vai estar orando por todos eles, tá? Mas quem? Então tá bom, gente. Deus abençoe vocês. Vamos então nesse momento estar orando ao Senhor. Quero mandar um abraço para o presbítero Márcio. A gente às vezes cita as esposas que têm o celular e acabamos esquecendo os esposos que estão juntos. Então quero mandar aqui um abraço para o presbítero Márcio, que está juntinho aí com a sua esposa Eusânia, acompanhando aí a live aí. Vamos então, a Jussara está pedindo oração aqui, deixa eu anotar. Sim, Jussara, a gente sabe da sua perda, do seu luto, né? A gente falou isso aqui no começo, a gente até orou, mas a gente vai orar de novo, tá bom? E a gente está orando por toda a família para que o Senhor venha confortá-los. Vamos orar mais uma vez então, irmãos e irmãs. Na mesma unidade de fé, no mesmo propósito de buscarmos a força que vem do Senhor e o consolo que vem por meio do Espírito Santo que está em cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez nesta corrente, nesta unidade de fé, nessa comunhão que nós estamos tendo aqui por esta live. Ó Senhor, nós abrimos o nosso coração mais uma vez e também a nossa boca para clamar ao Senhor com a nossa voz e te pedir o teu socorro e também o teu conforto. Por isso eu entrego agora e te apresento, Senhor, a Priscila, que pede oração pela sua família, que pede oração pela vida dela. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e com certeza a sua providência irá abarcar a vida da Priscila dentro da sua vontade, do seu querer, porque o Senhor tem cuidado daqueles que são seus. Eu te apresento também a Eva, Senhor, a Eva Gratival, lá da Igreja Presbiteriana do Frade, que está pedindo oração pela sua família. Eu não sei qual é a situação da sua família, o que a sua família tem passado, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas, e com certeza o Senhor já marcou este dia, já marcou a noite deste dia, para que nós fôssemos orar ao Senhor, para que através da nossa oração o Senhor entrasse com providência na causa desta família. Te apresento também a Janira, Senhor, que pede oração também pela sua casa. Abençoa toda a sua família, abençoa o sacerdote desta casa, abençoa os filhos e as filhas, abençoa a Janira, Senhor, com toda sorte de bênçãos e com toda a felicidade do céu, para a glória do teu nome. Também, Senhor, o Márcio, a Márcia Pobel, nós queremos entregá-la nas suas mãos, assim como a Camila. Nós queremos te pedir que o Senhor venha libertá-la de todo o mal, venha ajudá-la em toda a sua história, em toda a sua trajetória, venha fazer com que ela tenha um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Abençoe a Priscila, ó Deus, livra ela de todo o mal, abençoa o Hércules, para que eles todos possam louvar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado que é na vida de todos nós. Te coloco agora também, Senhor, a Jussara nas tuas mãos, o presbítero Ezra, mais uma vez, a Dice, e todos os familiares que estão vivendo esse momento de luto, de perda desse ente tão querido na sua vida. Venha confortar cada um dos familiares, cada um amigo, cada um parente, cada um irmão em Cristo, que todos possam neste tempo encontrar o conforto do teu Espírito Santo e a força do amor de Deus que opera nos nossos corações. Dessa mesma forma eu te coloco mais uma vez, Senhor, na tua presença, a família, ó Pai, do Fábio, do meu primo, o
o tio Edio que faleceu. Te coloco nas tuas mãos, ó Deus. Oro mais uma vez pela tia Terezinha, pelo primo Fábio, pelo primo Bruno, pelo primo Cláudio. Assim, também te coloco todos os irmãos do meu tio Ed, todos os demais tios que estão sofrendo neste momento de luto, de dor, de perda. Todos foram tão atenciosos nesse momento, todos estavam unidos, mas ainda assim nós tivemos a perda. E como o Fabinho disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós o glorificamos porque sabemos, ó Deus, que essas pessoas estão seguras nos teus braços. E agora, Senhor, eu quero apresentar todas as pessoas que estão nesta live comigo. Quero apresentar toda a família que está passando por esse tempo de isolamento social, está passando por esse tempo de crise, está passando por esse tempo de medo, incertezas e inseguranças. Eu quero colocar cada família diante do Senhor para que elas possam encontrar no Senhor a força devida para passar por esse tempo. Assim também eu coloco, Senhor, diante de Ti, ó Pai, todas as igrejas, ó Deus, que não estão tendo mais os seus cultos no templo devido aos decretos, ó Pai, e sentem saudade de estar com os irmãos, sentem saudades da comunhão, mas sabemos que tudo é um propósito do Senhor. Sabemos que o Senhor está trabalhando nesse tempo pela sua igreja, em favor do seu povo, e esta é a nossa consolação, esta é a nossa certeza, e é o que nos faz fortalecer nessa fé, sabendo que o Senhor está cuidando dos seus filhos. Pai, agora eu te coloco também o país nas suas mãos e as demais nações. Te peço que o Senhor dê, ó Pai, discernimento à nossa autoridade, que o Senhor continue, ó Pai, dirigindo a história, nos mostrando, nos fazendo, ó Deus, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e que jamais perderá o controle de todas as coisas. Por isso nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, suplicamos ao Senhor com lamento, suplicamos ao Senhor com luto, com tristeza, porque sabemos que estamos enlutados, mas também clamamos ao Senhor com louvor, porque podemos te adorar, podemos te exaltar, porque o Senhor, de fato, é o Deus quando faz e quando não faz. Ainda que não faça, o Senhor está fazendo, porque o Senhor é o Deus que escreve a história, que decreta todas as coisas e que tem um fim último para cada um de nós. Assim é a nossa oração nessa noite, neste momento, juntamente com todos da Igreja Presbiteriana de Maria Mendonça e demais igrejas. Para a glória do Teu nome nós choramos. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. E vocês continuem firmes e fortes. Tenham um restante de semana abençoado. E a gente volta com vocês na próxima live no domingo. Quero informar aqui que eu não vou poder fazer a live do sábado, do Só Antigas. Eu estou bastante atarefado essa semana. Bastante coisas que entraram aqui nos meus compromissos e não vai ser possível preparar a live de sábado. Então a gente vai deixar para o outro sábado, tá bom? Deus abençoe todos e todas. Um beijo no coração. Até a próxima, se Deus quiser.